Então, domingo passado, né, você esteve aqui ouvindo a ministração do pastor Fábio, falando do quanto a igreja precisa desse avivamento, né, querido? Porque se você for examinar as Escrituras, você vai ver que a igreja ela sempre respondeu quando o avivamento chegava. Concorda? Amém, querido? E ela respondia dentro da vontade do Senhor. Amém, querido? Então, nós precisamos desse avivamento. Porque quando nós percebemos as coisas sendo estagnadas, paradas, a igreja, querido, ela é um organismo vivo. Amém, irmão? Ela precisa estar em movimento. Porque isso faz parte de ser igreja. Mas quando a gente começa a perceber que a igreja está naquela zona de conforto, sabe? Naquele local que ninguém se compromete, que é muito difícil o compromisso, sabe? Que a gente já está conformado com as quatro paredes, não é verdade? Ou conformado de vir à igreja, assistir um culto, e bye-bye, Brasil, né? E cada um vai seguir a sua história, a sua vida. A gente começa a perceber que a gente está saindo do trilho. Porque o trilho traçado para a igreja não é esse. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. E nós temos uma missão. E nós precisamos cumprir essa missão. Mas eu entendo que para essa missão ser cumprida, querido, não é pela força do braço. Amém, querido? Não é pelo o movimento humano. A missão da igreja para ser cumprida, ela depende da pessoa e da ação do Espírito Santo. Ela depende desse derramamento do Espírito. Ela depende desse jorrar do Espírito sobre nós, que somos a sua igreja. Porque, querido, nós percebemos muitas vezes, e isso não é só na Vida Nova, sabe? É no meio do corpo de Cristo. Às vezes nós estamos vendo muitas pessoas circulando no ambiente, às vezes de uma igreja, mas as pessoas estão mortas, espiritualmente falando. Por quê? Porque nada mais gera uma... Você percebe que a igreja precisa do caminho atrativo. Sabe? É quando as coisas, as minhas, se tornam mais atrativas do que as coisas de Deus. É nesse momento que eu preciso de avivamento. Então, a gente percebe, né, que há muita gente circulando, mas é aquele circular daquela igreja consumista. Daquela igreja que só tem compromisso com a minha bênção. Sabe o compromisso com a minha bênção? Eu vou buscar a minha bênção. Sabe? Aí você entra nas campanhas, no movimento, mas você não tem compromisso com a missão da igreja. E a missão da igreja não é vir buscar a sua bênção. A missão da igreja é ser uma bênção. A missão da igreja é ser um canal abençoador na vida de alguém. Mas quando a gente começa a entrar nesse caminhar, querido, nós precisamos de avivamento. Quando cada um está preocupado somente com a sua própria vida, precisa de avivamento. Né? E nós temos de Deus uma promessa. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Né? Qual é a promessa de Deus para nós, irmão?
Derramarei água sobre o sedento. É isso que eu acho interessante. A água vem sobre o sedento. É sobre o sedento que a água vem. Deus quer derramar, mas Ele quer derramar sobre aquele que está sedento. Você tem tido sede, meu irmão? Você tem tido sede, minha irmã? Você tem tido sede, jovem? Você tem tido sede das coisas alto, das coisas espirituais, das coisas de Deus? Porque a água virá sobre o sedento. Torrentes, e a Bíblia fala que não serão gotículas. Sabe? Não será aquele pinga-gota. Mas o Senhor vai derramar como torrentes. Serão águas abundantes. Mas é sobre o sedento. E eu acredito que você é inteligente para olhar para a sua vida hoje e perceber se existe uma sede em você. Isso é verdadeiro, irmão. Sabe, porque às vezes a gente está no ambiente da igreja, a gente quer ser muito espiritual. No ambiente da igreja. No ambiente da igreja a gente fala como crente, canta como crente, né? Prega como crente. No ambiente da igreja. Mas a gente sai do ambiente da igreja, aí a gente já não fala como crente, a gente já não prega como crente. Sabe? E a gente precisa ser verdadeiro. Porque só há cura para aquele que reconhece que está doente. Só busca cura aquele que reconhece que está doente. Porque enquanto você achar que você está são, você não vai procurar médico. Enquanto nós não tomarmos consciência que o tipo de vida espiritual que nós estamos levando não é dentro do padrão que Deus tem para nós, a gente não vai buscar isso. A gente vai ficar na zona de conforto. Fala para o seu irmão, mas Deus está trazendo um tempo de despertamento. E isso vai gerar em você quebrantamento. Que vai te levar ao arrependimento. E que vai te trazer avivamento. Porque esse é o caminho. Sabe? Esse é o caminho, querido. E nós precisamos entender isso. Deus está pronto a derramar torrentes de água sobre o sedento. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Então, que nós hoje, que muitas vezes estamos crentes secos, e eu queria que você tivesse a visão do Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, que muitas vezes a nossa vida espiritual se encontra dessa forma, como um vale de ossos secos, crentes áridos, como deserto, onde não há crescimento, consequentemente não há frutos. Sabe? Há uma sequidão, como nos dias do profeta Elias. Sabe? Foi cantado aqui, né? Que venha fogo do céu. Mas aquele contexto ali estava num tempo de sequidão. Estava num tempo em que Deus usou o profeta Elias para dizer ao povo de Israel: para de cochear em dois pensamentos. Desce do muro. É isso que Deus estava dizendo àquele povo. Desce do muro. Não tem como, querido, você ser um crente Raimundo e receber torrentes das águas do Espírito. Não tem como. Para de cochear em dois pensamentos, mundo e igreja.
Mundo e reino de Deus. Não, querido, você vai ter que tomar decisão. Você vai ter que tomar a sua decisão de optar pelo reino de Deus, de buscar as coisas do reino. Se nós queremos nos tornar pessoas o quê? Frutíferas na casa de Deus e na presença de Deus. Quem aqui fica inquieto por não ganhar uma alma para Jesus? Glória a Jesus, aleluia, aleluia, Pai do céu. Tem gente corajosa, irmão, levanta a mão mesmo, não quer nem saber. Eu não ia nem pedir para levantar. A gente começa a colocar o termômetro na gente, querido. Em nós. Quantos aqui tem metas de vida? Metas para a sua vida pessoal? Quantos aqui tem? Quantos querem comprar um carro? Quantos querem? Levanta a mão, querido, seja corajoso. Você quer comprar um carro, mas deixa eu te perguntar, o que você tem feito para comprar o carro? É a mesma coisa, quer ver? Quantos aqui querem ganhar almas para Jesus? O que você tem feito para ganhar uma alma para Jesus? É a mesma coisa. Você está entendendo, querido? É a mesma coisa. Na realidade, o que a gente faz com a nossa vida? Deixa a vida me levar. Por que deixa a vida me levar? Porque eu quero muita coisa, mas eu não faço nada disso para acontecer. Porque, na realidade, quem quer comprar um carro, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Guardar dinheiro. Esse tem que ser o seu alvo. Então, você vai fazer o quê? Cortar onde tem que ser cortado. Né? Vai menos para o shopping, vai comer menos fora. Por quê? Porque você quer chegar em algo que para você é importante, que é o carro. Você concorda comigo? Vai comprar menos. Não vai comprar aquela blusa de 100, vai comprar de 50. Tem um preço a ser pago, querido. Tem um preço a ser pago. Tudo na vida tem um preço a ser pago. Não é mágica, não é ilusório, não é utopia, é um preço a ser pago. Você quer ganhar uma vida para Jesus, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. E qual é o preço? Oração. Porque tudo começa pela oração. E depois de orar, o que você vai fazer? Você orou, você crê na sua oração e vai fazer o quê? Você vai até essa pessoa. Você vai criar uma situação para que você possa o quê? Ministrar o amor de Deus na vida dela. Então, eu entendo, irmão, que se a gente colocar esse termômetro na gente, só por aí a gente já começa a entender que a gente precisa de avivamento. Precisa ou não precisa, querido? A gente precisa desse avivamento. Porque às vezes a gente está querendo, mas a gente não faz nada para alcançar. É utópico. Não sai do campo do sonho. E a gente precisa ir para o campo da realização. Mas o campo da realização, a gente depende do Espírito Santo na realização dessa obra. A gente depende da ação do Espírito Santo. Porque sem ele a gente não vai conseguir fazer nada. E Elias estava dizendo a esse povo, decide hoje o que vocês querem. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje. O que vocês querem? O que vocês querem? Está bom o nível cristão que hoje você está levando? Tá, irmão? Você está satisfeito com a vida cristã que você está levando? Quantos aqui já se sentem incomodados pelo Espírito Santo? Quantos aqui hoje já se sentem impulsionados pelo Espírito Santo a sair da zona de conforto? E o Espírito Santo está falando e ele é dócil. A voz dele é mansa e suave. Mas, irmão, quantas vezes o Espírito Santo está falando?
Fala para o seu irmão, hoje é noite de despertamento. Né? E esse homem chama esse povo à decisão, o profeta Elias, num tempo de sequidão. E o interessante é porque há muitos crentes hoje buscando, querido, como no passado, cisternas, águas em cisternas. Eles trocam a fonte. Sabe o que é a fonte que jorra para mim e para você, irmão? É esse livro aqui, ó. Eles trocam essa fonte por cisternas, por coisas humanas. E Deus está nos chamando a nos voltar para a fonte. Porque é só a fonte que vai trazer para nós esse avivamento. E nós precisamos hoje nos voltar, porque aqui tem a verdadeira água viva, o manancial de águas vivas, né? Aí o que nós somos tendenciosos a fazer? Deus está nos chamando, amém? Você pode dizer isso? Deus está me chamando. Fala assim, Deus está me chamando a um despertamento, a buscar avivamento. Amém, querido? E o avivamento, ele é acompanhado de tudo que eu falei, do quebrantamento, do arrependimento. É aí que nasce o avivamento. E nós precisamos buscar mais ao Senhor. Sabe, quando a gente fala de estudo na igreja, é um sério problema. Você falar de estudo, essa palavra estudo, eu acho que causa urticária em alguns, né? Falar de estudo na igreja é um problema, mas falar de campanha na igreja não é problema. Já reparou isso? Fala de campanha na igreja. O que acontece com a igreja, irmão? Fala de estudo com a igreja. Fala de oração com a igreja. Tem algum problema, você concorda comigo? Tem algum problema nessa igreja. Tem um problema nessa igreja. Por quê? É até o que eu compartilhei de manhã. A gente quer comida, a gente quer comida fast food. Né? A gente quer coisa... Mosalvo, por favor. A gente quer coisa rápida, pronta, feita na hora. A gente quer quase que mágica. Mas a gente não quer aprender para praticar. A gente não quer orar. Orar é chato. Já ouviu crente falar isso? Orar é chato. Sabe por que é chato, irmão? Porque tu não ora. Porque se você orar em casa, isso em qualquer lugar flui. Eu tive um treinamento na minha juventude. Porque eu me converti e fui para a Assembleia de Deus. E na igreja que eu ia, o piso não era assim não, irmão. O piso era aquele piso que não tinha liso. Era só aquela aguada com as pedras tudo assim, ó, sabe? Era tudo assim. E tinha umas irmãs boas do ciclo de oração na igreja. E quem já foi em ciclo de oração sabe o que eu vou falar, né? Mas irmã boa de oração. 45 minutos a irmã de joelho e clamando a Deus. E eu lá pedindo misericórdia a Deus. Né? Mas oração, querido. Oração. Fala para o seu irmão, a gente precisa ser uma igreja que ora. Que ora no quarto. Amém, irmão? Você ora no teu quarto, no teu secreto, você precisa orar lá. Mas a gente precisa da oração também, do ajuntamento. Aí o que acontece? A igreja, quando vai buscar avivamento, ela tende, às vezes, a desequilibrar. Porque, às vezes, a gente fica muito no estudo e nada na oração. Ou, às vezes, a gente fica muito na oração e nada no estudo. A gente precisa contrabalancear isso aí. Porque a oração é importante, como a palavra é importante, né? São duas asas. Corta uma,
vai ter problema. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos buscar esse poder através da oração, mas nós também precisamos buscar o poder através da palavra. Nós precisamos ser essa igreja que caminha e sair do campo perigoso, que são os extremos. Né? Ora muito, mas palavra nada. Palavra tudo, oração nada. Né? A gente precisa entrar, fala para o teu irmão, no eixo. Oração e palavra. Amém, querido? Mas diante do quadro, que talvez você tenha identificado, que você vê um quadro até de crise espiritual, você crê que Deus pode intervir? Pode, irmão? Você crê que Deus pode intervir na sua vida hoje? Na sua vida espiritual hoje? No nosso meio hoje? Você crê que Deus pode trazer esse avivamento sobre nós, esse derramamento do Espírito sobre nós, a igreja do Senhor aqui presente? Você crê nisso? Você crê que Deus pode colocar essa igreja de pé? Você crê que Deus pode colocar essa igreja de pé? Aleluia. E pode começar por você. Pode ou não pode? Amém, querido? Deus pode fazer dessa igreja um exército santo e forte. Amém, querido? Você crê que Deus pode tirar o seu povo da ignorância, da religiosidade sem fruto, da vida cômoda dentro das quatro paredes do templo, na frieza, no cuidado pastoral com as vidas que estão se perdendo lá fora? Você crê nisso? Amém, irmão? Então, olha para esse texto que nós lemos e vê que existe uma promessa segura de Deus para nós. Deus vai derramar água sobre o sedento. Mas isso tem que ser verdadeiro, irmão. Isso tem que ser verdadeiro dentro de mim, dentro de você. Isso tem que ser a nossa sede. A nossa sede de levar o Evangelho. Eu quero glorificar a Deus pela coragem do amor em movimento que está lá no Elmo Braga. Sabe? E eu estive lá no passado, né? No último que teve. E foi muito interessante o que aconteceu lá, porque é na rua, é um culto, né? Na rua. E eu pude perceber que algumas pessoas não estavam no meio, mas estavam nos muros das suas casas, ouvindo a palavra de Deus. E eu glorifico a Deus que hoje já existe um fruto disso na célula lá do Elmo Braga. Porque, querido, isso precisa ser a nossa sede. Eu vou compartilhar algo do meu coração. Eu me sinto frustrada e às vezes até envergonhada da gente num domingo não ter uma alma para Jesus, irmão. Isso tem que gerar em nós constrangimento. Isso tem que gerar em nós, irmão, choro. Isso tem que gerar em nós incômodo. Porque nós sabemos que é Deus que acrescenta os que hão de se salvar. Mas uma coisa é eu entender que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Amém, irmão? Mas quando você vê que a gente não faz tudo o que a gente precisa fazer, isso para nós tem que ser um incômodo. Isso para nós tem que ser uma pedra no sapato, querido. Sabe? De causar. Você já andou com uma pedra no sapato? Sabe? Isso tem que ser para nós. Isso fala que nós precisamos de avivamento. Porque se nós estivermos avivados, irmão, isso vai fluir como um rio. Aonde a gente chegar. De querer compartilhar o amor de Deus. Esse povo está lá no Elmo Braga, apaixonado por Jesus, falando do amor de Deus naquele lugar. E nós precisamos sentir o mesmo desejo, o mesmo fogo ardendo e queimando no nosso coração.
Porque isso é avivamento. Avivamento, querida, é quando eu deixo de olhar para mim mesmo e olho para as coisas do reino de Deus. Mas enquanto eu estou centrado nas minhas coisas, é sinal que eu estou morta espiritualmente. Então nós precisamos olhar para essa promessa que Deus tem água e torrentes de água, mas para o sedento. Aí você pode perguntar, mas será que Deus vai fazer isso mesmo? Claro que Ele vai, irmão. Sabe por que Ele vai? Porque Deus é fiel. Fala para o seu irmão, você sabe? Deus é fiel. Deus tem compromisso com a sua palavra. E o que Ele promete, Ele cumpre. Se tiver sede, Ele vai derramar água. Essa é a promessa. E Ele vai cumprir essa promessa na minha e na sua vida. Aí talvez você diga, mas como é que Deus vai cumprir isso? Às vezes nós somos tão infiéis. Presta atenção, o seu Deus é um Deus de graça. Ele é o Deus de toda graça. Querido, não há quem se chegue a Deus, que Deus não o receba. Se você se chegar a Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado, os únicos, e você pode examinar isso nas Escrituras, que tiveram algumas pessoas que se chegaram a Deus, mas de uma forma errada. Eles se chegaram a Deus justificando os seus erros e não se arrependendo dos seus erros. Esses, Deus rejeitou. Você sabia que Deus rejeita? Mas Deus não é amor? É amor. Mas você pode ler na Bíblia que Deus rejeita. Amém, querido? Então, nós precisamos nos achegar a Deus. Querido, olhei para mim, fiz um autoexame da minha pessoa, porque essa palavra, você pode dizer, essa palavra, ela é para mim. Ela não é para o teu irmão que está do lado, ela não é para o teu irmão que faltou o culto, ela não é para outra igreja. Não, querido, ela é para essa igreja local e ela é para mim. Aí quando você pega a palavra para você, você se autoexamina. Você faz um check-up e você detecta infidelidade. Mas aí você entende que Deus é Deus de graça. E quando você detecta infidelidade, você fala, Senhor, eu sou tão infiel. Me ajuda a ser fiel. A graça de Deus vem sobre você. E Deus te assiste. E Deus te coloca de pé. E Deus vai te usar muito. Fala para o seu irmão, Deus vai te usar muito, querido. Você vai ser um instrumento na mão do Senhor. Poderoso nessa terra, para ganhar muitas almas para Jesus. Tem pouco profeta nesse lugar, né? Talvez se eu estivesse profetizando, você vai ter carro, você vai ter casa. Você estava aí profetizando na vida do seu irmão. Querido, olha para o teu irmão, seja profeta na vida dele. Fala para ele, você vai ser um instrumento que Deus vai usar nesse local para ganhar muitas vidas para o reino dele. Porque você está aceitando que você precisa de avivamento. Amém, querido? Então, a gente pode crer que Deus vai cumprir a sua palavra. Que Ele vai derramar e vai ser torrentes de água. Porque as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Os céus e a terra vão passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Pode passar tudo, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, eu posso confiar na fidelidade de Deus. Querido, entenda uma coisa, quando Deus age, ninguém pode detê-lo, ninguém. Nada e ninguém pode deter o agir do nosso Deus. E é tão interessante quando a gente para olhar a história da igreja. A igreja, querido, ela começou lá em Jerusalém, quando estavam lá no cenáculo, e veio o derramamento do Espírito, né? E na primeira pregação daquela igreja,
né? Muitas almas se converteram ao Senhor, oh glória, né? Muitas vidas se chegaram ao Senhor. Mas você acha que foi fácil? Quando essa igreja começou a explodir dessa forma, o que o inimigo fez? Levantou uma perseguição. E foi terrível, querido. Foi terrível a perseguição que foi levantada em Jerusalém contra a igreja. O diabo falou, agora eu paro esse povo. Agora eu faço esse povo se estacionar. Que nada, querido, a igreja avançou. Sabe como nós precisamos de avivamento? Qualquer coisa, qualquer probleminha nosso está nos parando. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, querido, nenhum problema nos para. Essa é a realidade, porque o problema que essa igreja enfrentou em Jerusalém foi terrível. Muitas pessoas foram queimadas vivas, muitas pessoas foram jogadas aos leões para serem comidas, muitas pessoas perderam suas casas, suas famílias, por amor a Cristo, e nem isso parou a pregação do Evangelho naquele lugar. Agora, uma dor de barriga hoje, irmão, para a pregação do Evangelho. Uma dificuldade para a pregação do Evangelho. Então, nós precisamos verdadeiramente do poder do Espírito Santo. O diabo achou que podia parar, mas o Espírito Santo estava derramado sobre a igreja. E essa igreja cumpriu a sua missão. E foi eficaz na pregação do Evangelho. Essa igreja, o derramamento veio sobre ela e ela foi para Roma. E chegou em Roma, o Império Romano se levanta contra ela e começa a perseguir, e começa a maltratar, e começa a matar. Mas essa igreja não para, essa igreja avança. Fala para o seu irmão, você tem avançado. Na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua vida como membro do corpo de Cristo. Como nós precisamos, querido, dessa ação do Senhor sobre a nossa vida. Porque nem problema, né, como diz lá ó, o texto de Romanos, né, que fala que nem tribulação, nem espada, nem morte, nem fome vai poder nos separar do amor de Cristo. Nós vamos permanecer firme. Firme, como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmão. Como nós precisamos dessas águas torrenciais sendo derramadas sobre nós todos os dias. É todos os dias. Esse derramamento impactou a igreja, mas eu quero te dizer que esse derramamento não foi só para o passado, esse derramamento é atual. E ele pode alcançar a tua vida hoje. Porque ele alcança o sedento. É o sedento. Se você hoje, existe dentro do seu coração uma sede de levar o Evangelho, de fazer o Evangelho ser proclamado nos quatro cantos, querido, eu quero te dizer, você está pronto para receber derramamento do Espírito. Se você hoje entrou nessa casa para buscar a vontade de Deus para a sua vida e não a sua vontade, você está pronto para receber esse derramamento do Espírito. Se você hoje se render ao Senhor e entender que você precisa desse derramamento, Deus está pronto a derramá-lo. Deus está pronto a fazer da sua vida uma vida que vai impactar a muitos. Por isso, eu e você podemos buscar, crendo que Deus vai derramar do seu Espírito. Amém, irmão? O derramamento do Espírito é uma promessa abundante, sabe? Ele não tem gotinhas, ele tem águas torrenciais para a nossa vida. Quantos aqui estão satisfeitos com o nível de vida cristã, de vida, de relacionamento com Deus? Quem quer se aprofundar mais? Quem tem sede disso? Eu tenho sede, eu vou às águas. Aí você me fala, eu tenho sede, a água está ali, e você não se move? A gente fala que tem sede, né? Mas a gente não se move.
para buscar essa água que está jorrando. E essas águas jorram em Jesus, irmão. Essa água está jorrando aqui hoje. Ela está jorrando aqui hoje. E eu quero te encorajar, porque Deus hoje pode impactar a sua vida como nunca, como nunca, como nunca. Querido, você precisa vir para a igreja, entendendo que essa casa é casa de sobrenatural. Entendendo que as nossas reuniões não é mais um culto, não é mais um domingo, é o dia em que o Senhor preparou para estarmos congregados, para celebrarmos e glorificarmos o seu nome, e para Ele manifestar a sua glória sobre nós. Você hoje pode sair daqui uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você hoje pode sair daqui uma pessoa para impactar a sua rua, para impactar os seus vizinhos, para impactar a sua casa. Você hoje pode sair daqui uma pessoa avivada para a glória de Deus. Mas se houver essa sede no seu coração. E nós precisamos nos mover para isso, querido. Sabe? O Espírito Santo, ele tem muito mais para mim e para você. Sabe? Essa água do Espírito é assim, você bebe um pouco, e daqui a pouco você tem mais sede, e você quer beber mais, e beber mais, e beber mais. Assim tem que ser a nossa vida de oração, assim tem que ser a nossa vida na palavra, assim tem que ser a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. Os nossos ajuntamentos precisam ser ajuntamentos de celebração, querido, de encorajamento. Mas isso só acontece se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, os nossos ajuntamentos serão para contar o quê? O que será para contar? O que a gente vai contar se a gente não estiver cheio do Espírito Santo? Então, por isso que nós precisamos ser cheios desse Espírito. E quando isso acontece, o deserto vai florescer. E a igreja vai experimentar algo extraordinário da parte de Deus. E é isso que eu te convido a buscar durante o mês de agosto. A viver algo extraordinário da parte de Deus. Aquele que está, sabe aquele crente que só vem aos cultos aos domingos? Ele passa a ter prazer, a ter vida com Cristo e vida com os irmãos. Porque, irmão, aquele que lê a palavra de Deus e que ama as coisas do Espírito, entende e prioriza o quão importante é nós estarmos juntos. Nós precisamos estar juntos. Fala para o seu irmão, eu preciso de você. Você me edifica. Essa é a realidade. Nós edificamos uns aos outros. Você tem um dom que eu não tenho. O teu dom me edifica. Então, nós precisamos um dos outros. Nós somos um corpo, irmão. E os membros precisam estar ligados a esse corpo. Nas reuniões, na igreja, no culto, nas células, na oração. Sabe? É no caminhar da igreja. Nós precisamos disso, querido. Senão nós somos aquela... Como é que fala? Aquela brasa que tira do braseiro. Tira a brasa do braseiro. O que acontece? Ela se apaga. Nós precisamos do braseiro. E o braseiro é a igreja de Cristo. É os irmãos. É quando você para ouvir. Eu fui visitar um pessoal que estava aí numa luta de uns problemas de enfermidade. Eu cheguei na casa, eu fiquei impactada, irmão. Porque, assim, o enfermo trabalhando, glória a Deus, porque não está enfermo, né? E, assim... E foi tão interessante, porque em nenhum momento, e eu sei que eles passaram por momentos muito difíceis, mas você não vê uma lamúria. Sabe? Você vê gente rindo.
Você vê gente fazendo louvor para Deus. E não é porque está tudo bem, não, querido. Não é porque a vida está fácil, não. Sabe? Você está pensando, às vezes, você fala assim, não, o pastor tem que vir aqui para me abençoar, querido. Eu, quando vou, sou mais abençoada do que abençoo. Essa é a realidade. Eu sou mais abençoada do que abençoo. Porque você vê Deus agindo. Porque a igreja, querida, ela não está centralizada no pastor. Ela está centralizada no pastor dos pastores. E ele cuida do rebanho. Ele cuida de cada um de nós de uma forma que só ele sabe cuidar. E, de repente, você poderia chegar lá e seria... Irmão, eu não condenaria. Você está entendendo? Eu compreenderia. Mas eu vejo uma ação do Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que pode fazer isso, irmão. Só o Espírito Santo pode fazer você levantar em meio à dor e dar a Deus um louvor. Só o poder do Espírito Santo pode fazer você dar um brado a Deus em meio à batalha, à guerra, às lutas da vida. É só o Espírito de Deus. Isso não é obra de homens. Isso não é obra humana. Isso é ação do Espírito. E coisa boa é você chegar num ambiente e ver a ação do Espírito Santo. É ver como Deus está transformando. E eu não estou falando de gente perfeita. Eu não estou falando de gente que não peca. Eu estou falando de gente como eu e você. Que tem limites. Que tem dificuldades. Que está no processo da construção. Mas como a gente vê a manifestação da misericórdia, da graça, da bondade do Senhor. Que você chega na casa da pessoa e fala, eu preciso estar lá, eu preciso ir para o envolvido. Sabe, irmão? Irmão, quantas pessoas hoje estão impedidas de estar aqui? E hoje dando valor, querendo estar, quando teve saúde, não deu valor algum. Quando perdeu a saúde, eu queria estar na igreja. Fala para o seu irmão, acorda, querido. Porque Deus tem te dado a oportunidade. Você tem tido força, você tem tido saúde. Se envolva, deixe Deus usar a sua vida. Seja útil no reino. Deixe o Espírito Santo encher você. Porque coisas extraordinárias o Senhor vai fazer no nosso meio. Sabe? Coisas tremendas. E o óleo está pronto para ser derramado. Amém, querido? E o óleo não vai parar. Porque enquanto houver vasos disponíveis, o óleo jorra. Quem está disponível para Deus aí nessa noite? Você está disponível? Então eu quero que você seja um profeta nesses dias, acerca da vida da igreja. Eu quero te declarar, querido, que independente da crise que esteja acontecendo, assim como foi nos dias de Elias, que você possa, pelo Espírito de Deus, ouvir um ruído de abundantes chuvas. Que você possa, pela fé, ouvir um ruído de abundantes chuvas, do derramamento de Deus sobre a igreja, do derramamento de Deus sobre as células, do derramamento de Deus sobre a vida de cada membro dessa igreja. Sabe, daquele que está desanimado, vai se animar no Senhor. Daquele que está abatido, vai se fortalecer no Senhor. Sabe, daquele que está ferido, vai ser curado no Senhor. Mas vai ser um tempo de cura, de restauração, de avivamento no meio da igreja. E você precisa ouvir esse ruído, independente da crise, independente do que os seus olhos estejam enxergando, porque vem chuvas, vem abundantes chuvas, sabe? E que você enxergue como Elias enxergou. Num céu límpido, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O moço falou, só tem essa nuvem.
E Elias falou, agora desce e corre, porque a chuva vem. E vem abundantes chuva. E é isso que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. No nome de Jesus. Vai vir sobre a sua vida abundantes chuvas do Senhor. Comece hoje a deslumbrar isso no horizonte. Sabe, comece a ter a visão que Deus tem acerca da igreja, querido. Acredite assim como Elias. Mas o interessante, querido, que Elias viu quando ele estava orando. Fala para o seu irmão, você vai ver. E você vai ouvir quando você estiver orando. Ele estava orando, ele estava ali buscando a Deus. E ele pôde ouvir o que Deus estava trazendo. Então, nesse tempo, é tempo de oração. Fala para o seu irmão, tempo de oração. Se você fizer a sua parte, que é orar, jejuar, abandonar os seus pecados, se santificar, coisas novas e maravilhosas estão por vir sobre nós. Amém, querido? Você crê assim? Se você crê assim, eu te convido a crer que vidas que eram murchas receberão um novo vigor. Irmão, eu quero que você receba isso como algo muito profético da parte de Deus. Vidas murchas nesse lugar vão receber vigor da parte de Deus. E isso vai acontecer porque você é um chamado de Deus para entrar nesse campo da oração, da intercessão, até que as chuvas abundantes de Deus caiam sobre as nossas cabeças. Sabe? Ministérios apagados serão despertados e impactados pelo poder do Espírito Santo. Você recebe isso? Glória a Deus. Pessoas religiosas e apenas frequentadoras de cultos aos domingos experimentarão um renovo de Deus para sair às ruas em evangelização. Vão se envolver com a obra. Vão se comprometer com a obra. E isso começa pela ação do Espírito Santo e pela intercessão da igreja. Amém, querido? Uma fome imensa da palavra de Deus vai brotar nos corações. Os pecados ocultos serão trazidos à luz, confessados e deixados. Em nome do Senhor Jesus. Nossos filhos serão santos e puros. Os homens serão santos, as mulheres piedosas e cheias da graça de Deus. Nossos jovens viverão com poder e serão padrão dos fiéis. As crianças crescerão no temor do Senhor. Um avivamento de louvor vai erguer a igreja para acabar com toda a frieza e formalismo morto. Enfim, haverá vida no vale de ossos secos, pois o Espírito de Deus soprará nesse vale, colocando em pé o exército numeroso. E a minha pergunta é, você quer fazer parte disso? Então se coloque de pé. E ore por um derramamento do Espírito na sua vida. Em nome de Jesus.